Meu nome é Keila, e muitas vezes me pergunto como teria sido minha vida se minha mãe não tivesse ficado doente. Ela faleceu quando eu tinha 6 anos, e foi então que tudo mudou. Nossa casa costumava ser cheia das risadas dela, e fotos da nossa família feliz cobriam todas as paredes. Meu pai sofreu muito durante meses, mal falava, apenas ia trabalhar e voltava para casa, enquanto eu tentava ao máximo ficar quieta para não incomodá-lo. Naquela época, eu não entendia bem a morte e continuava perguntando quando minha mãe voltaria do céu. Meu pai só me abraçava forte e não dizia nada. Depois, ele conheceu Valquíria em algum evento de trabalho. Ela começou a vir jantar em casa, e notei que papai sorria mais. Acho que foi por isso que não disse nada quando, uma a uma, as fotos da mamãe começaram a desaparecer das paredes, sendo substituídas por novas com Valquíria. Keila, Valquíria e eu temos algo para te contar, disse meu pai uma noite. Eles se sentaram comigo na sala, e lembro de brincar com a bainha do meu vestido, sentindo-me nervosa. Valquíria e eu vamos nos casar. Ela vai morar conosco e será sua nova mãe. Veja, tudo será maravilhoso. Mas não foi maravilhoso. Assim que voltaram da lua de mel, Valquíria começou a mudar as coisas. Reorganizou os móveis, repintou as paredes e estabeleceu o que ela chamava de regras da casa. Keila, seu quarto está bagunçado de novo, dizia ela todas as manhãs. Uma senhorita deve manter seu espaço limpo. E, por favor, fale baixo enquanto brinca, estou com dor de cabeça. Eu sempre tinha que ajudar nas tarefas de casa, mesmo tendo apenas 6 anos. Quando reclamava com meu pai, ele só dizia: escute a Valquíria, querida. Você sabe que ela quer o melhor para você. Um dia, ouvi os dois discutindo no quarto. Colei o ouvido na porta, tentando entender as palavras. Ela simplesmente não está se adaptando bem, Márcio, dizia Valquíria. Talvez fosse melhor ela morar com sua mãe. Ela está sempre dizendo o quanto sente falta de ter a família por perto. Não, respondeu papai com a voz suave. Eu prometi a Janete que cuidaria de Keila. E tenho dinheiro que ela deixou para a universidade de Keila. Dei minha palavra de que seria para a educação dela. Naquele momento, eu não sabia, mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais difíceis. 1 ano depois, Valquíria ficou grávida, e tudo mudou novamente. Papai estava nas nuvens, e Valquíria não parava de falar sobre como finalmente teria o próprio filho. Essas palavras doeram mais do que qualquer tarefa ou regra que ela tivesse me imposto, porque era isso que eu era para ela, o filho de outra pessoa, não dela, nunca dela. Quando Bruna nasceu, eu tinha 8 anos. Lembro-me de estar no corredor do hospital com papai, olhando pela janela da sala de recém-nascidos para ver minha nova irmãzinha. Ela era tão pequena, enrolada em um cobertor cor de Nancy, e papai não parava de sorrir. Agora você é uma irmã mais velha, Keila, disse ele com orgulho. Vai ajudar a cuidar de Bruna, certo? Assenti entusiasmada, sem entender realmente o que isso significava. Mas logo descobri. Quando levaram Bruna para casa, Valquíria não perdeu tempo em me transformar na sua assistente pessoal. Keila, troque as fraldas. Keila, lave essas mamadeiras. Keila, segure a Bruna enquanto faço uma ligação. As exigências nunca paravam. Aos 9 anos, eu já sabia trocar fraldas, preparar fórmula para bebê e cozinhar refeições simples para ela. Enquanto outras crianças da minha idade brincavam lá fora depois da escola, eu estava amassando bananas e mexendo mingau de arroz para Bruna. Mas eu quero ir à festa de aniversário da Sara, lembro-me de implorar em um sábado. Bruna precisa de você aqui, respondeu Valquíria com firmeza. Os dentes dela estão nascendo. Além disso, alguém precisa limpar a bagunça que ela fez na sala de brinquedos. À medida que Bruna crescia, minhas responsabilidades também aumentavam. Eu tinha que vigiá-la constantemente, garantindo que não caísse enquanto aprendia a andar ou colocasse coisas perigosas na boca. Enquanto isso, Bruna era inundada de atenção e presentes. Cada birra era recompensada com um novo brinquedo ou doce. Quando tinha 4 anos, Bruna percebeu que podia me colocar em apuros quando quisesse e, claro, aproveitou isso ao máximo.
Uma vez, ela derramou de propósito suco no vestido novo e correu chorando até Valquíria. Keila me empurrou, ela choramingou. Passei aquele fim de semana de castigo no meu quarto. Outra vez, ela quebrou um brinquedo musical caro e me culpou. Keila estava brincando com ele quando quebrou. Não importava que eu estivesse fazendo minha lição de casa naquele momento. Perdi minha mesada por um mês para pagar a reposição do brinquedo. O pior foi quando Bruna cortou seu próprio vestido de festa com uma tesoura e depois a escondeu na minha mochila. Valquíria a encontrou durante uma de suas inspeções no meu quarto. Como você pode ser tão invejosa? Gritou Valquíria. Você sabe quanto custou esse vestido? Mas eu não sabia. Tentei explicar. Vá para o seu quarto, interrompeu papai. Falaremos sobre seu castigo depois. Bruna ficou na porta me observando com um sorriso enquanto eu passava. Ela aprendeu cedo que podia sair impune de tudo, enquanto eu era culpada por qualquer coisa. A vovó Nancy era meu único refúgio da loucura em casa. Cada fim de semana que eu passava na casa dela era como entrar em um mundo diferente, onde eu podia ser apenas uma criança. A casa dela era acolhedora, sempre cheirando a biscoitos recém-assados e ao amor incondicional. Olhe para você, só pele e osso, dizia ela, enchendo meu prato de panquecas. Essa mulher te faz trabalhar como uma Cinderela. Diferente de casa, na casa da vovó eu podia rir o quanto quisesse e não precisava tomar cuidado com cada passo. Uma vez, Bruna foi comigo, mas logo aprendeu que seus truques habituais não funcionavam lá. Quero sorvete antes do jantar, resmungou Bruna, batendo o pé. Senhorita, nesta casa jantamos primeiro, e não há recompensas para caprichos, respondeu a vovó com firmeza. Bruna nunca mais voltou. A casa da vovó é chata, disse aos nossos pais. O que ela queria dizer era que a casa da vovó tinha regras que se aplicavam a todos igualmente. Então chegou o dia que mudou tudo. Bruna fez um escândalo particularmente dramático por causa da lição de casa, e a vovó estava visitando nossa casa. Márcio, você precisa lidar melhor com isso, disse a vovó. Valquíria, você está criando uma pequena tirana. O rosto de Valquíria ficou vermelho. Como você se atreve a criticar meu jeito de criar? Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito quando vejo minhas netas sendo tratadas de maneira tão diferente, respondeu a vovó firmemente. Naquela noite, ouvi mais gritos vindos do andar de baixo. Valquíria estava chorando, dizendo que não toleraria tal falta de respeito. Papai, como sempre, ficou do lado dela. No dia seguinte, Valquíria anunciou: você não visitará mais a vovó Nancy. Mas isso não é justo, protestei. A vida não é justa, retrucou Valquíria. E se eu te pegar tentando falar com ela, você ficará de castigo até a universidade. Universidade. Essa palavra tornou-se meu fio de esperança nos anos seguintes. Dediquei-me aos estudos, contando os dias até a formatura. Mamãe havia deixado dinheiro para minha educação. Eu tinha ouvido isso de papai várias vezes. Esse dinheiro era meu ingresso para um futuro melhor. Então, chegou o dia da formatura. Eu ainda estava usando o birrete e a toga quando papai e Valquíria me chamaram para uma conversa séria sobre a universidade. Papai começou a falar sem me olhar nos olhos. Decidimos guardar esse dinheiro para a educação de Bruna. O mundo parou. O quê? Sua irmã tem um futuro brilhante, acrescentou Valquíria suavemente. E você, bem, é mais adequada para algo prático. Algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez na vida, gritei. Esse dinheiro é meu. Mamãe o deixou para mim. Você me prometeu. Papai gritou de volta, com o rosto vermelho de fúria. Depois de tudo o que fizemos por você, saia daqui. Amanhã, você pode começar sua vida adulta em outro lugar. Não esperei até o dia seguinte. Subi as escadas, coloquei o essencial em uma mochila, peguei a foto escondida de minha mãe e saí de casa. Minha amiga Dani sempre dizia que eu poderia ficar com a família dela se as coisas dessem errado. E agora, estavam tão ruins quanto podiam estar. A vida como garçonete não era o que eu sonhava depois da escola, mas pagava as contas.
Comecei a trabalhar em um restaurante movimentado no centro, fazendo turnos duplos sempre que podia. Meus pés doíam toda noite e eu cheirava batatas fritas e hambúrgueres, mas pelo menos eu era livre. Os pais de Dani foram incríveis, me deixando ficar com eles nos primeiros meses, mas eu sabia que não podia abusar de sua generosidade para sempre. Foi então que conheci Casey, outra garçonete do restaurante, que estava procurando uma colega de quarto. O apartamento é minúsculo, ela me avisou, e os vizinhos são barulhentos, mas é barato. Ela não estava brincando sobre o tamanho. Nosso apartamento mal tinha espaço para 2 camas e um sofá. Mas era nosso, e nenhuma de nós tinha que prestar contas a ninguém. Trabalhamos nos mesmos turnos, dividíamos as despesas com comida e, de alguma forma, fazíamos tudo funcionar. Você tem planos para a universidade? Casey me perguntava às vezes enquanto contávamos as gorjetas ao fechar. Eu apenas balançava a cabeça. Com o aluguel, as contas e a comida, mal conseguia economizar algo. A universidade parecia um sonho distante que morreu na noite em que saí de casa. Então, em uma tarde qualquer de terça-feira, meu telefone tocou. Quase deixei cair a jarra de café que segurava quando vi o número. Keila, querida, estive tentando te encontrar há tempos. Como está indo na universidade? Senti um nó na garganta. Não estou na universidade, vovó. Como assim? Seu pai tinha o dinheiro que Janete deixou. Me vi contando tudo a ela. A briga, ter sido expulsa de casa, trabalhar como garçonete. No final, eu estava chorando na sala de descanso do restaurante. Minha avó ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Esses miseráveis egoístas, disse ela finalmente, com a voz tremendo. Escute, Keila. Eu vou pagar sua universidade, sem discussões. Vovó, não. Eu não posso aceitar isso. Não vou te deixar recusar. Eu farei isso. Sua mãe era como uma filha para mim, e não vou permitir que roubem seu futuro. Você já olhou alguma universidade? Talvez eu tente a universidade local. Eles têm aulas noturnas. Perfeito. Vamos te inscrever para o próximo semestre. Mas eu, Keila, hesitei. Vamos manter isso entre nós. Não quero lidar com meu pai ou aquela mulher. Ri entre lágrimas. Não se preocupe, vovó. Eu também não quero. E assim comecei minha vida como garçonete em tempo integral e estudante em meio período. Minhas manhãs começavam às 5 da manhã com os estudos. Depois, eu assistia às aulas e ia direto para o trabalho, onde ficava até o fechamento. Voltava para casa exausta, com os pés doloridos e cheirando a comida de restaurante, só para abrir os livros novamente. Casey achava que eu era louca. Menina, quando você dorme? Dormir é para os fracos, eu brincava, tomando meu 3º café do dia. Mas, pela primeira vez desde que saí de casa, sentia que estava progredindo. Cada prova que eu passava, cada trabalho entregue era uma pequena vitória, não apenas para mim, mas também para minha mãe. Talvez eu não tivesse usado o dinheiro que ela deixou, mas ainda assim conseguiria a educação que ela queria para mim. E o melhor de tudo, ninguém da minha família sabia. Provavelmente imaginavam que eu ainda estava servindo mesas sem rumo na vida. Que pensassem o que quisessem. Eu estava cansada de tentar provar algo para pessoas que nunca se importaram comigo. Estava estudando para minha prova final de gestão empresarial quando recebi uma mensagem de Bruna no Facebook. Lá estava ela, sorrindo ao lado de um Mercedes vermelho novo, usando roupas de marca que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. Olha o que papai e mamãe me compraram de aniversário. Não é como se você soubesse algo sobre bons carros, né? Ainda servindo hambúrgueres. Deve ser divertido assistir todo mundo vivendo a melhor vida enquanto você está presa sendo garçonete para sempre. A próxima foto era sua carta de aceitação na universidade. Consegui entrar na estadual. Papai e mamãe vão pagar tudo. Matrícula, alojamento, plano de refeições. Eles até prometeram uma viagem de primavera para a Europa. Mas, ei, pelo menos você tem batatas fritas grátis no seu turno, né? Olhei para meu livro e depois para a mensagem.
Eu poderia ter contado sobre como eu estava prestes a me formar com honras. Em vez disso, cliquei em bloquear usuário e voltei a estudar. 3 semanas depois, me formei em gestão empresarial. Só minha avó estava lá para me ver cruzar o palco, mas ela era tudo o que eu precisava. Fomos jantar depois, em outro restaurante, claro. De volta ao trabalho, as coisas começaram a mudar. O senhor Fagundes, o dono do restaurante, me chamou em sua sala uma manhã. Keila, temos notado o quanto você trabalha duro. Que tal se tornar gerente de turno? Você conhece este lugar de cabo a rabo, o time te respeita e tem a educação para isso. Esse foi apenas o começo. Meses depois, fui promovida a administradora de piso. Meu salário dobrou e, de repente, eu podia sair do minúsculo apartamento que dividia com Casey. Os anos passaram e continuei avançando. Aos 30 anos, eu dirigia o restaurante por completo. O lugar havia se transformado de um restaurante comum no centro a um dos principais pontos gastronômicos da cidade. Meu nome aparecia em revistas da indústria de restaurantes, mas minha família ainda achava que eu era apenas uma garçonete. Meu novo apartamento ficava em um daqueles prédios elegantes no centro, com janelas do chão ao teto e uma vista deslumbrante da cidade. Toda manhã, ficava ali com meu café, vendo o sol nascer e pensando em como tinha avançado desde aquela adolescente assustada que saiu de casa com uma mochila. Foi em uma tranquila manhã de segunda-feira que recebi a mensagem da senhora Nilmara no Facebook. Nossa antiga vizinha havia sido uma das poucas pessoas que sempre foi gentil comigo. Ela costumava me dar biscoitos quando Valquíria estava particularmente cruel e, uma vez, até me ajudou a esconder o álbum de fotos da minha mãe quando Valquíria queria jogá-lo fora. Keila, querida, achei que devia te avisar. Bruna vai se formar na próxima semana e está planejando algo desagradável. Ela fez uma reserva no restaurante que você trabalha. Ela tem dito a todos que vai fazer você servi-la na mesa. Convidou amigos, antigos vizinhos, e está espalhando que vai te humilhar na frente de todo mundo. Me sentei na minha cadeira de couro, observando o salão do restaurante através do vidro polarizado. O movimento do almoço estava começando, e eu via minha equipe se movendo com precisão, como em uma coreografia perfeita. Uma lenta e calculada risada surgiu em meu rosto enquanto abria o sistema de reservas. E lá estava, Bruna, festa para 15 pessoas, sábado às 19 horas, celebração de formatura. Ela havia incluído uma nota especial, solícito a melhor mesa do local. O preço não é problema. Meus dedos flutuaram sobre o teclado. Eu poderia cancelar a reserva com um clique. Ela desapareceria do sistema. Poderia ter pedido que ligassem com uma desculpa sobre um problema na tubulação ou uma reserva duplicada, mas não tinha uma ideia melhor. Peguei o telefone e liguei para minha avó, que atendeu no segundo toque. Provavelmente estava no jardim, sempre cuidando de suas preciosas plantas. Você não vai acreditar quem vai jantar no meu restaurante, disse assim que ela atendeu. Quem? Bruna, papai e Valquíria. Eles vêm celebrar a formatura dela. Aparentemente, ela escolheu este lugar especificamente para humilhar a irmã garçonete. A senhora Nilmara acabou de me avisar. A voz da minha avó ficou séria. Cancele a reserva deles. Você não precisa dessa negatividade na sua vida, Catal. Eles já te fizeram mal o suficiente. Na verdade, respondi, olhando para o prêmio de Mulher de Negócios do Ano pendurado na minha parede, tenho uma ideia melhor. Por que você não vem jantar naquela noite? Vou te dar a melhor mesa do lugar. É a que fica atrás da coluna de mármore, perto da parede com a cascata. Você pode ver tudo, mas eles não vão te ver. Houve uma pausa e, em seguida, minha avó começou a rir. Aquela risada profunda e travessa que sempre significava problemas quando eu era criança. Oh, você é astuta, menina. Conte comigo. Devo usar minhas pérolas para a ocasião? Perfeito. Vou pedir ao Breno para preparar o seu soufflé de chocolate favorito. Ele tem aperfeiçoado aquele novo molho de framboesa que você gostou da última vez. Vou levar minha câmera, riu minha avó. Isso vai ser melhor do que aqueles programas de TV que você costumava assistir.
Depois de desligar, chamei minha assistente, Janete. Cancele meus compromissos para o próximo sábado à noite e certifique-se de que a equipe saiba que eu mesma vou cuidar de uma mesa especial. Claro. Mais alguma coisa? Sim, sorri, passando o dedo pelo meu diploma de gestão empresarial pendurado na parede. Certifique-se de que o champanhe mais fino esteja gelado e peça ao Miguel que prepare os aperitivos especiais com caviar. Tenho a sensação de que será uma noite memorável. Enquanto voltava a olhar para o restaurante, não pude deixar de pensar no quão perfeito tudo isso era. Bruna sempre adorou seus jogos de poder e tentativas de me humilhar. Bem, desta vez, ela estava entrando diretamente no meu território, e eu estava pronta. A noite de sábado chegou, e o restaurante estava repleto com a energia típica do final de semana. Observei do meu escritório enquanto o grupo da minha irmã chegava. Bruna, vestida com um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muitas pessoas. Valquíria, com sua maquiagem exagerada de sempre. E papai, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Eles estavam cercados pelos amigos de Bruna, todos vestidos para impressionar. Pude ver minha avó na mesa escondida, fingindo ler o menu enquanto observava tudo. Ela me lançou um pequeno sorriso quando passei. Com licença, a voz alta de Bruna ecoou pelo restaurante. Pedi especificamente que minha irmã, Keila, nos servisse. Onde ela está? Alisei meu traje feito sob medida e me aproximei da mesa. O rosto de Bruna se iluminou com prazer malicioso ao me ver. Oh, meu Deus, pessoal! Esta é minha irmã de quem falei, eu disse, gesticulando em minha direção como se eu fosse uma atração em um zoológico. Ainda é garçonete depois de todos esses anos. Quero dizer, acabei de me formar, e ela continua servindo mesas. A mesa explodiu em risadas, lideradas por Bruna. Papai também riu, embora evitasse olhar nos meus olhos. Valquíria apenas estava lá com aquele sorriso superior que eu lembrava muito bem. E olhem para a roupa dela, sussurrou Bruna para seus amigos, como se estivesse compartilhando um segredo. Suponho que isso é o que dá para comprar com o salário de uma garçonete. Fiquei ali, vestida com meu traje Armani, deixando que rissem. A ironia da situação não me escapava. O que posso trazer para vocês esta noite? Perguntei profissionalmente. Bruna fez questão de estudar o menu com exagero. Bem, já que você pergunta, quero a lagosta termidor. Oh, espera, ela disse, me olhando com falsa preocupação. Você sabe o que é lagosta? Será que você consegue se dar ao luxo de comer em um lugar como este? Mais risadas forçadas vieram dos amigos, embora alguns já começassem a parecer desconfortáveis. E depois do jantar quero que você lave nossos pratos pessoalmente. Até vou te deixar uma boa gorjeta. Talvez você consiga comprar algo decente para vestir, continuou Bruna, com desprezo na voz. Por um instante, vi a vovó agarrar o canto da mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Alguns dos convidados sussurravam entre si, claramente envergonhados pelo comportamento de Bruna. Finalmente, Valquíria falou, com uma voz fria. Sabe, Keila, você deveria estar agradecida por Bruna ter escolhido seu estabelecimento para a celebração. Embora, devo dizer, estou surpresa que alguém como você esteja empregada em um lugar tão elegante. Na verdade, respondi com um sorriso tranquilo. Não poderei aceitar o pedido de vocês nem lavar os pratos esta noite. O rosto de Bruna escureceu. O que quer dizer com isso? Quero falar com seu gerente agora mesmo. Vou fazer com que te demitam. Isso não será necessário, falei calmamente. O gerente já está aqui. E onde ele está? Exigiu Bruna, olhando ao redor. Você está olhando para ele, ou melhor, para O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. A boca de Bruna abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. O rosto de papai ficou completamente pálido, e Valquíria parecia ter engolido algo amargo. Isso é impossível, balbuciou Bruna finalmente. Você está mentindo. Você é só uma garçonete. Na verdade, disse uma voz familiar. Ela não é apenas a gerente. Agora possui 30% deste restaurante.
A vovó levantou-se da mesa escondida e caminhou na direção da nossa mesa, com os saltos ecoando no chão de mármore. O olhar que vovó lançou para papai poderia ter congelado o inferno. Enquanto você estava ocupado mimando uma filha e destruindo a outra, fui eu quem pagou a universidade de Keila. Ela trabalhou aqui como garçonete durante o dia e estudava gestão empresarial à noite. Cada sucesso que ela alcançou foi por mérito próprio. Ela comprou o próprio apartamento de luxo, enquanto você ainda vive às custas do papai. Papai finalmente encontrou sua voz. Mamãe, eu... Não se atreva a me chamar de mamãe, Márcio, disparou a vovó. Você deixou aquela mulher virar você contra sua própria filha. Deu o dinheiro da universidade de Keila, o dinheiro que Janete deixou especificamente para ela. Pois bem, estou corrigindo as coisas. Já mudei meu testamento. Tudo o que possuo vai para Keila. Valquíria se levantou abruptamente. Você não pode fazer isso. Bruna também é sua neta. Bruna teve tudo entregue em uma bandeja de prata durante toda a vida, respondeu vovó friamente. Ela não precisa do meu dinheiro. Embora, pelo que vi esta noite, seria bom se aprendesse um pouco de decência humana básica. Bruna perdeu completamente o controle. Com um grito inarticulado, ela agarrou sua taça de vinho e a jogou sobre a mesa, quebrando pratos e derramando comida. Papai permaneceu em silêncio, o rosto marcado pelo choque e pela vergonha. Esse era o momento perfeito para a última parte do meu plano. Levantei a mão, fazendo um sinal, e meu advogado, o senhor Leopoldo, que estava sentado discretamente em uma mesa próxima, aproximou-se. Quando chegou ao nosso lado, todos os olhares se voltaram para ele. Ah, que bom que chegou a tempo, senhor Leopoldo disse, sorrindo, enquanto lhe entregava um envelope. Gostaria de apresentar o advogado que se encarregou da minha investigação financeira. Valquíria lançou um olhar desdenhoso, ainda tentando manter sua superioridade. Investigação financeira, Keila, o que você acha que está fazendo? Simplesmente estou corrigindo uma injustiça, respondi calmamente. Senhor Leopoldo, por favor, apresente o caso com eficiência impecável. Ele retirou do envelope cópias de documentos, extratos bancários, transferências, recibos de compras exorbitantes feitas em nome de Bruna e até mensagens de texto entre meu pai e Valquíria discutindo como justificar o uso do dinheiro da minha herança para os luxos de Bruna. Os registros revelavam como planejavam friamente usar o dinheiro que minha mãe havia deixado para mim, desviando para Bruna o carro, a universidade, as viagens ao exterior, o apartamento caro. Este fundo, como fica claramente especificado aqui, explicou meu advogado, apontando para um dos documentos, foi deixado em nome de Keila, mas seu pai e Valquíria elaboraram documentos falsificados para justificar os gastos e fazer com que o dinheiro parecesse um fundo conjunto para ambas as irmãs. As provas de manipulação financeira são substanciais, e o tribunal determinou que Keila tem direito a uma restituição total. Além da restituição completa dos fundos desviados, também apresentamos uma ação por fraude e apropriação indevida de herança. Devido à manipulação e ao uso indevido do dinheiro em nome de outra pessoa, ambos enfrentarão cargos criminais e estarão sujeitos a uma possível pena de prisão, caso não consigam reembolsar o valor estipulado pelo tribunal. O rosto de meu pai se contorceu em desespero, e Valquíria finalmente rompeu seu silêncio, protestando em voz alta. Você não pode fazer isso, Keila, somos sua família. É curioso que diga isso agora, Valquíria, respondi com firmeza. Para você, a família sempre foi sinônimo de conveniência, sempre que eu fosse a sacrificada para dar a Bruna o que ela precisava. Mas a justiça não ignora os laços de sangue ou a ausência deles. A expressão de Bruna, que antes era de desprezo, se transformou em pânico. Ela tentou interromper, mas a voz do senhor Leopoldo cortou qualquer tentativa de defesa. E não termina aqui. Keila também é a única beneficiária legal do que restava da herança de sua mãe, um fundo que, felizmente, conseguimos congelar antes que fosse totalmente desviado. Meu pai estava pálido, incapaz de articular qualquer defesa, enquanto Valquíria parecia querer se esconder debaixo da mesa. Me virei para Bruna, que finalmente compreendia o peso de suas ações. Bem, Bruna, a boa vida que você teve às minhas custas chegou ao fim.
Vamos garantir que os bens sejam bloqueados ou vendidos para reembolsar o que me pertence. Adeus ao seu carro de luxo, ao apartamento e até aos seus viagens. Todo o dinheiro que você gastou agora será devolvido a mim, como deveria ter sido desde o começo. Neste instante, percebi que Valquíria tinha os olhos cheios de lágrimas de raiva, incapaz de digerir a humilhação pública que estava enfrentando. Ela se virou para meu pai, que simplesmente abaixou a cabeça, aceitando silenciosamente a derrota. Nos meses que seguiram, Valquíria e meu pai tentaram de tudo para evitar a prisão. Venderam a casa onde viviam e os poucos bens que possuíam para tentar saldar a dívida. Amigos e familiares, envergonhados pelo escândalo, se negaram a ajudá-los, e Valquíria teve que procurar um trabalho comum para cobrir as necessidades básicas. A humilhação pública e a perda de status foram piores do que qualquer castigo financeiro, pois ambos tiveram que enfrentar o julgamento de quem antes os admirava. Meses depois daquela noite no restaurante, Bruna viu sua vida desmoronar completamente. Sem o apoio financeiro de meus pais, teve que vender suas roupas e joias para se sustentar. Incapaz de manter o estilo de vida ao qual estava acostumada, Bruna teve que se mudar para um pequeno estúdio. Tentou buscar a ajuda de alguns amigos que antes a admiravam, mas a humilhação pública foi demais. Ninguém queria estar associado a ela. O tempo passou, e o meu local de trabalho agora é o restaurante mais bem avaliado da cidade, e eu abri 2 novas sucursais. A avó cumpriu sua palavra sobre o testamento e, felizmente, ainda está bem de saúde aos 75 anos, cuidando de seu jardim e vindo ao restaurante todos os domingos para desfrutar do seu soufflé de chocolate. Na semana passada, recebi outra mensagem de Bruna, algo sobre como ela havia mudado e queria fazer as pazes. Fiz o que sempre faço com as mensagens daquela parte da minha vida. Pressionei excluir e voltei ao trabalho. Alguns capítulos devem permanecer fechados. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!